Olá pessoal, estamos em mais um episódio da nossa série Bíblia Todo Dia e hoje estudando os capítulos 23 a 25 do livro de Atos. Curte aqui, não se esqueça de compartilhar, de usar a hashtag Bíblia Todo Dia e de acessar o site pastoredilson.com, onde você pode se associar ao Maximize e se tornar um parceiro desse projeto. Nós vimos certa vez Jesus afirmar: por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês quem estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. O apóstolo Paulo seria o maior exemplo na história da Bíblia de experimentar essas palavras de Jesus, como vemos na leitura do trecho de hoje. Porque Paulo, por mais articulado que fosse, jamais conseguiria arranjar um encontro com o governador da Judéia e também com o rei Agripa. Mas Deus podia fazer isso para o apóstolo. Assim como Jesus, Paulo passou por um longo processo de julgamento que foi incitado pelos judeus em Jerusalém. E isso era para o apóstolo uma honra, sofrer os mesmos sofrimentos de Jesus e poder ser também o seu imitador. Vale lembrar que naqueles tempos nem todos eram iguais perante as leis de Roma. Uns eram escravos e tratados simplesmente como mercadoria. Outros eram estrangeiros dentro do Império Romano. Apesar de estarem geograficamente no Império Romano, eles pagavam pesados tributos para terem direitos apenas a alguns benefícios. Por fim, outros, como o apóstolo Paulo, eram cidadãos romanos, algo que poderia ser conquistado através do nascimento ou por um pagamento de um alto valor financeiro. E os cidadãos romanos, eles tinham uma corte específica para o julgamento de seus supostos crimes. Paulo é acusado injustamente de profanar o templo. E o capítulo 23 mostra o seu julgamento no Sinédrio, ainda pelos judeus. Sabedor que havia dois grupos, os fariseus e os saduceus, discordantes a respeito da ressurreição, ele usa a polêmica desse tema da ressurreição para gerar um desconforto e adiar o julgamento ali, porque ele queria ser julgado em Roma. Era apenas um pretexto para poder chegar na cidade de Roma, e nós vemos o próprio Jesus confirmando essa intenção e estimulando Paulo. A Bíblia diz em Atos, no capítulo 23, dos versículos 9, 19 e 20. Houve um grande alvoroço e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, e se levantaram, começaram a discutir intensamente, dizendo: não encontramos nada de errado neste homem. Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele? A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Então ordenou que as tropas descessem e o retirassem à força do meio deles, levando-o para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá também testemunhar em Roma. Tamanha era a perseguição contra o apóstolo Paulo, que a Bíblia diz que um grupo de 40 judeus, naquele momento, havia jurado não comer nem beber enquanto não o matasse. Mas a Bíblia diz que essa conspiração chega aos ouvidos do centurião romano, que encaminha o apóstolo em segurança ao governador da Judéia, Félix. Vemos no capítulo 24 que Paulo não apenas se defendeu diante de Félix, como também testemunhou a respeito da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. 2 anos se passam e Félix é sucedido por Festo e Paulo ainda permanecia sob custódia. Esse atraso no julgamento de Paulo foi intencional. Félix desejava com isso agradar politicamente os judeus e também receber alguma propina do apóstolo Paulo, o que prova que ele era um homem próspero. Nós vemos o capítulo 26 mostrar Paulo apelando para César, o que forçosamente o levaria a Roma. Mas antes disso, esse caso chega ao conhecimento do rei Agripa, que deseja ouvir Paulo.
E o comentário de Festo a respeito do apóstolo é muito interessante. No capítulo 25, versículos 18 e 19, a Bíblia diz: quando os seus acusadores se levantaram para falar, não o acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava. Ao contrário, tinham alguns pontos de divergência com ele acerca de sua própria religião e de um certo Jesus, já morto, o qual Paulo insiste que está vivo. Era isso que Paulo insistia em testemunhar diante das autoridades. E por causa dessas sementes do apóstolo Paulo, poucos séculos depois, todo o Império Romano iria reconhecer oficialmente Jesus Cristo como o Senhor. Embora em Roma não houvesse uma divisão exata entre os poderes legislativo, executivo, judiciário, como temos nos dias de hoje, já era proibido naqueles dias que uma autoridade condenasse um cidadão romano a cumprir uma pena de forma arbitrária, sem passar por um processo criminal com direito a uma ampla defesa. O capítulo 26, que veremos no próximo vídeo, vai mostrar o testemunho e a defesa de Paulo diante do rei Agripa. Esse era o Herodes Agripa II, filho do Herodes Agripa I, que havia se levantado contra os cristãos, que havia mandado matar Tiago à espada e que tem a sua morte descrita no capítulo 18, versículos 22 e 23 do livro de Atos. Paulo testemunhou corajosamente diante de Agripa II. E você tem a ousadia de poder aproveitar bem cada oportunidade para testemunhar o que Jesus fez na sua vida? Deixe os seus comentários desse trecho e até o próximo vídeo, onde falaremos os capítulos 26 a 28 do livro de Atos.